Fala, torcedor vascaíno, torcedora vascaína. Muito boa noite para todos vocês. Vou falar um pouco sobre o jogo de domingo ainda. Não tive a oportunidade de, no próprio domingo ou ontem, fazer um comentário sobre o jogo. Fiz apenas uma live no Instagram, mas muito mais um bate-papo do que propriamente uma grande análise. Bom, Flamengo 1, Vasco da Gama 0. A derrota levou o clube de São Januário novamente para a zona do rebaixamento. 17º lugar com 30 pontos. Um ponto a menos que o Goiás, que é o primeiro time fora do Z4, o 16º. Uma derrota é sempre ruim, mas a gente não pode apenas analisar resultado. Analisar só resultado, perdeu é uma porcaria, ganhou é ótimo. Se fosse só isso, seria bem fácil fazer uma análise. Isso é uma análise muito rasa. Mas o futebol que o Vasco apresentou no domingo é um futebol que dá esperança ao torcedor vascaíno de que o clube vai conseguir permanecer na primeira divisão para o ano de 2024. O Vasco, embora tenha perdido o jogo, o Vasco jogou bem. O Vasco se ouve bem. Só que pecou na hora de aproveitar as oportunidades que criou. E o Flamengo, na oportunidade que teve outras além do gol, mas não desperdiçou todas as oportunidades. O Vasco, sim. O Vasco entrou num 4-1-4-1, que já vem fazendo isso desde que o Ramon Dias assumiu o time. Chegou a jogar com 3 zagueiros em algumas partidas, mas esse 4-1-4-1, esse sistema de jogo, ele vem sendo repetido aí já por algumas rodadas. Então o Vasco tinha a linha de 4 aqui, Paulo Henrique, Medel, Léo aqui na quarta zaga e o Lucas Piton na lateral esquerda. À frente dessa linha de 4, o Zé Gabriel. E à frente do Zé Gabriel nós tínhamos ali o Paulinho, que jogou ali pelo lado direito. Nós tínhamos aqui Payet, que jogou aqui por dentro, mais pelo lado direito. Praxedes e Gabriel Peck. E à frente dessa outra linha de 4, o Verratti. O Flamengo jogou num 4-2-3-1. O Flamengo jogou lá com Wesley na lateral direita, Fabrício Bruno na zaga central, Léo Pereira na quarta zaga e Ayrton Lucas na lateral esquerda. À frente dessa linha de 4, 2 volantes, Eric Pulgar pelo lado direito, Thiago Maia pelo lado esquerdo. E à frente dessa linha de volantes, nós tínhamos mais quem? Mais 3 atacantes, 3 meias, né? Bruno Henrique, embora seja um atacante, mas fez um papel também de meia ali pelo lado esquerdo. Então nós tínhamos ali Gerson, Arrascaeta e o Bruno Henrique. E à frente desses 3, o Pedro. Eu esperava um Flamengo tomando a iniciativa do jogo, por ser um time que está pronto, por ser um time que tem jogadores de categoria que gostam de ficar com a bola, de trabalhar essa posse, e esperava um Vasco mais reativo, mais reagindo aos movimentos do Flamengo. E não foi o que aconteceu. O Vasco tomou a iniciativa do jogo. O Vasco é quem deu as cartas na partida. Como eu falei, o Paulinho pelo lado direito, fazendo a função ali que o Rossi, quando está em condições de jogar, faz, mas com uma outra maneira de jogar. O Rossi é mais um ponta-ponta mesmo, o Paulinho mais um meia que joga por ali. Então o Vasco marcou, ora marcação-pressão, dificultando a saída de jogo do Flamengo, ora meia pressão. E o Vasco conseguiu fazer isso durante 30 minutos no primeiro tempo. Tanto foi assim que o Flamengo, embora tivesse mais posse de bola do que o Vasco, a primeira grande chance de gol do Flamengo foi aos 22 minutos do primeiro tempo, uma cobrança de falta do Arrascaeta. Até então, o Flamengo nada tinha criado. O lado esquerdo de ataque do Flamengo ali com Ayrton Lucas e com o Bruno Henrique é um lado muito forte. E o Vasco ali com o Paulo Henrique
e com o Paulinho, eles conseguiram neutralizar aquele lado esquerdo de ataque do Flamengo. O Flamengo pouco fez até os 30 minutos do primeiro tempo, com o Vasco marcando forte e jogando, criando chances. O Peck teve chances, o Verratti teve chances, o Payet, se não me engano, teve uma oportunidade também. Então, o Vasco durante 30 minutos foi melhor que o Flamengo. Só que é impossível você manter essa marcação durante muito tempo. O Vasco, embora tenha hora marcado lá em cima, pressão, hora fazendo a meia pressão, esse vai e vem cansa. E a partir do momento em que o Vasco cansa e desencaixa a marcação, o Flamengo entrou no jogo. Isso aconteceu ali por volta dos 30 do primeiro tempo. O Flamengo começou a entrar no jogo por dois motivos na minha visão. A questão do Vasco ter cansado, essa marcação, é muito difícil você manter isso, e também o desencaixe na marcação. O Arrascaeta pouco estava fazendo no jogo. E o Arrascaeta com espaço é um perigo. E o Flamengo começou a criar as suas chances ali pelo lado esquerdo, meia esquerda, ali da zona ali central para o lado esquerdo, com o Arrascaeta, principalmente, jogando muito bem, a partir do momento que passou a ter espaço. Duas cobranças de falta perigosas, chegando muito por ali, o Ayrton Lucas começou a sair mais para o jogo, e o Flamengo, dos 30 do primeiro tempo até o final, foi melhor que o Vasco. Teve algumas possibilidades, mas não o fez. Vem o intervalo, o Ramon Dias não faz alterações no time, o Tite também não faz alterações, e aí o segundo tempo começa da forma que eu imaginei que fosse começar o jogo. Começando com o Flamengo com a posse e tomando a iniciativa. Era isso que eu esperava do Flamengo desde o começo. Só que, estranhamente, isso não aconteceu. Muito também mérito do Vasco, pela postura do Vasco em campo. Então o Flamengo tomou a iniciativa no segundo tempo, rondando ali a área do Vasco, mas sem criar tanto. Sem criar tanto. O Vasco, por sua vez, teve uma postura um pouco mais reativa para contra-atacar. E o Vasco foi perigoso nesse quesito, nessa postura de querer contra-atacar. Só que a partir dos 20 do segundo tempo, o Vasco começou a sair mais para o jogo. Então não ficou mais aquele desenho do Flamengo rondando, tomando a iniciativa e o Vasco esperando para reagir. Não. O Flamengo continuou tentando fazer o gol e o Vasco saiu mais. E aí ficou um jogo legal. Não que estivesse ruim, mas ficou melhor. Porque era um time com a bola tentando fazer o seu gol e o outro que passou, bom, eu vou sair mais, eu vou me lançar mais para frente. E o Vasco fez isso. E quando o Vasco toma o gol do Gerson aos 30 do segundo tempo, antes do gol, o Tite fez algumas alterações. Entraram Luiz Araújo. Lembrando o Luiz Araújo primeiro. Com a entrada do Luiz Araújo e a saída, se eu não me engano, do Bruno Henrique, o que aconteceu? O Gerson, que estava jogando pelo lado direito durante o jogo inteiro, ele passou para o lado esquerdo, já que o Luiz Araújo, embora canhoto, ele tem a preferência por jogar pelo lado direito para cortar para dentro. Então ficou a linha de 3 com o Luiz Araújo, o Arrascaeta ainda e o Gerson. E o Pedro também tinha saído para a entrada do Gabriel Barbosa. E aí, no melhor momento do Vasco, quando o Vasco saiu mais, que já tinha criado chances com Praxedes, já tinha tido uma cabeçada do Verratti e tudo mais, sai o gol do Flamengo. E assim, o que aconteceu? Quando o Tite ele tira o Pedro e coloca o Gabriel, o ataque do Flamengo ele muda de característica. Passa a ser um ataque mais móvel, de movimentação. O Gabriel, embora já declarou que gostaria de jogar de 9 como centroavante,
ele é um jogador que circula muito, ele não fica paradão, pesadão, preso dentro da área como é o Pedro. O Pedro é um homem de área, que a bola tem que chegar nele. O Gabriel já é um atacante que, embora consiga também fazer essa função como camisa 9, mas com uma outra forma de jogar, ele se movimenta mais. E nisso que sai o lance do gol, o Thiago Maia, para resumir a jogada, o Thiago Maia toca no Gabriel, o Gabriel carrega essa bola, não houve pressão no homem da bola, não houve pressão no homem do passe, e aí a jogada se desenha pelo lado esquerdo, o Gabriel cruza, a zaga afasta, e o Gerson, que estava lá pelo lado direito durante praticamente todo o jogo, passado pelo lado esquerdo, ele vem de frente, finaliza e abre o placar para o Flamengo. Muito se comentou que o Jair deveria estar na marcação do Gerson. Eu discordo, porque o Jair, ele entrou como o primeiro homem de marcação, primeiro volante. E o primeiro volante, ele marca o meia central do time adversário. E o meia central do time do Flamengo é o Arrascaeta. O Arrascaeta não estava em campo. E o Arrascaeta estava dentro da área. E o Jair estava ali vigiando. Houve, na verdade, mérito também da jogada do ataque do Flamengo, mas houve descuido de marcação de Paulinho e Paulo Henrique, que eram eles que deveriam marcar aquele lado esquerdo de ataque do Flamengo. O Paulinho tinha que dar o suporte para o Paulo Henrique quando o Bruno Henrique do Flamengo estava em campo. E aí saiu o Bruno Henrique, o Gerson caiu por ali. Tinha que se cuidar do Gerson, do Ayrton Lucas e qualquer outro jogador que caísse por ali. A jogada se desenrola, Gabriel cruza na área, a zaga afasta, o Gerson pega o rebote e faz 1-0. Ali o que acontece? O Vasco ainda tentou, mas o Vasco não teve forças para empatar o jogo. Faltou peças, e aí entra a questão do elenco do Vasco. O time titular, esse time aí do Ramon Dias, vem fazendo bons jogos, vem dando esperança, como eu falei lá no começo, de que deve escapar, mas falta elenco, faltam peças. Porque se, por exemplo, o Rossi está em condições de jogo ou o Marlon Gomes está em condições de jogo, seria uma outra coisa, seria um outro Vasco. Mas infelizmente o Flamengo não tem nada a ver com isso, o Vasco tem a lamentar, o Vasco não contou com esses dois jogadores. E aí, 30 do segundo tempo, o jogo foi se arrastando, foi andando, o Vasco tentou, mas sem sucesso. E aí o Flamengo foi e venceu a partida por 1-0. Uma derrota que, se você for parar para pensar em justiça, em futebol não tem justiça. Justiça é bola na rede. Se tivesse que ter um vencedor, deveria ter sido o Vasco. Mas se fosse um empate, também ficaria de bom tamanho. Agora, o Vasco não merecia ter perdido o jogo. Não estou dizendo que o Flamengo não merecia não ter vencido. O Flamengo foi competente. O Flamengo teve outras oportunidades além da oportunidade do gol. E fez. Então, se você colocar essa questão de justiça, o Vasco merecia uma sorte melhor. Mas justiça no futebol é bola na rede. O Flamengo foi competente nas oportunidades que criou e o Vasco não foi. Então o Vasco amarga aí uma derrota, mas como eu falei, uma derrota em que o Vasco se ouve bem, o Vasco jogou bem, gostei da postura e da atuação, junto aos cacos. Quinta-feira já tem jogo de novo, o Vasco enfrenta aí o Sport Clube Internacional em São Januário, um jogo perigoso, muito perigoso, não pelo fato do Inter vir de uma vitória de 7-1, não falo por isso, mas o time do Internacional é um bom time, é um time que foi semifinalista de Libertadores, por pouco não se classificou para a decisão, detalhes tiraram o Internacional da final contra o Boca, mas é um time perigoso, é um time que, embora esteja ali com 35 pontos, não era um time para estar ali, mas o Inter se dividiu entre Libertadores e Campeonato Brasileiro e acabou focando mais na Copa Libertadores,
Então a campanha do Brasileiro é uma campanha muito irregular. Agora que não tem mais a competição continental, o time está focado na reta final do campeonato. E é um jogo perigoso, o Inter, até onde se sabe, vem completo, não tem ninguém machucado ou suspenso. E a torcida vai ter que jogar junto, muito junto, apoiar. Quando tiver difícil, não virar as costas, cantar, incentivar, porque vai ser um jogo complicado. Marlon Gomes e Rossi ainda não voltam nessa partida. Sinceramente, não sei qual é a previsão de retorno dos dois, mas para esse jogo não. E depois o Vasco sai para 2 partidas fora. A primeira delas domingo contra o Goiás em Goiânia. E depois visita o Cuiabá no Mato Grosso. Beleza, pessoal? Então é isso. Essa foi a minha análise. Flamengo 1, Vasco da Gama 0. Derrota doída, porque você perde para o rival, você perde e entra na zona do rebaixamento, mas o nosso alento é de que esse time tem condições, está mostrando futebol, de que pode sair do Z4. Então, pessoal, é isso. Um abraço, bom restante de semana para todos e até mais. Fui!